Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre linguagem normativa. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre este assunto. Você já parou para pensar como seria o mundo sem regras? Você já parou para pensar por que as regras são escritas? Por que a gente precisa se organizar por meio de regras? Imagina se na escola onde você estuda, se no local onde você trabalha, não existissem regras, como seria esse local sem regras? Você já parou para pensar nisso? Simples. A linguagem normativa ela vem com o objetivo de harmonizar essas práticas para que as pessoas possam saber o que fazer em algumas situações, para que elas possam ser orientadas no meio onde vivem. Então a linguagem normativa ela veio para organizar tudo isso por meio de leis, normas e regulamentos. Então a função da linguagem normativa é harmonizar a vida das pessoas por meio de regras e orientações. E quando nós trabalhamos com linguagem normativa, nós trabalhamos com segmentos textuais, com as expressões verbais, com gestos, com símbolos, com organização tópica, com coesão referencial, com os adjetivos ampliadores, todos esses elementos em conjunto, formam a linguagem normativa. Então, lembrando que a linguagem normativa serve para organizar a sociedade, organizar o meio onde as pessoas vivem. Dentro dos segmentos textuais, nós temos 3 tipos de textos. Nós temos os textos normativos, os textos proibitivos e os textos instrucionais. Nós vamos agora estudar sobre cada um deles de forma mais detalhada. Os textos normativos, eles vieram para apresentar regras, leis, códigos de conduta, todos para organizar o ambiente onde a pessoa vive. Então, texto normativo sempre trabalharemos com leis e regras, tá bom? Não pode esquecer disso. Os textos proibitivos são textos que destacam de forma clara e precisa aquilo que a pessoa precisa fazer e aquilo que a pessoa não pode fazer. É o caso, por exemplo, de avisos. Avisos de área privada, por exemplo, porque os textos proibitivos, eles precisam ser bem objetivos e coercivos, né? Precisam ser obrigatórios. Então, a função dos textos proibitivos é trazer essa informação, ser bem claro e objetivo. Os textos instrucionais são aqueles que servem para dar o passo a passo do que a pessoa precisa fazer para alcançar o objetivo dela. É o caso, por exemplo, da receita culinária. Das receitas, você precisa seguir passo a passo as receitas para que você possa chegar à perfeição daquilo que você procura. Então, essa é a função dos textos instrucionais. Nós também temos na linguagem normativa as expressões verbais. Elas são usadas constantemente nesse tipo de linguagem. Por isso, quando as pessoas utilizarem é obrigatório, não é permitido ou acesso restrito, essas expressões deixam bem claro daquilo que se trata e não precisa explicar aquilo que vai ser tratado. Por isso que é bem objetivo e direto. Da mesma forma, nós temos os gestos e os símbolos, onde a pessoa, por meio de uma linguagem não verbal, ela apresenta uma regra, uma lei, uma ordem para você seguir. É o caso, por exemplo, de um guarda de trânsito. Você está lá na via e o guarda de trânsito faz esse sinal para você que você está vendo aqui, ó. É isso que está vendo aqui ao lado. Você sabe claramente que é preciso parar. Então, na linguagem normativa, a linguagem não verbal também faz parte. Não são somente os textos que fazem presente, mas também a linguagem não verbal. E também através de sons, tá? Sons também representam aí uma linguagem normativa. Uma coisa que você não pode esquecer também é que na linguagem normativa nós temos a organização tópica. Como funciona? Bem, a organização tópica funciona para organizar e ordenar os conteúdos inseridos lá nas leis, tá? E aí é uma forma de esquematizar e organizar as normas e as regras estabelecidas na sociedade. E essa organização tópica, ela tem 3 principais funções. São 3 funções que a gente pode ver aqui: a enumeração, a exemplificação e a explicação. A primeira é enumeração. A função dela é listar uma quantidade de itens, uma determinada regra.
Então é preciso colocar lá enumeração, deixar organizadas as regras. Um outro ponto também na organização tópica é a exemplificação, onde nós vamos apresentar exemplos de forma que esclareça aquela regra. Então a gente pode colocar em forma de tópicos as regras, e aí enumerando cada uma delas. A gente pode colocar também em forma de exemplificação. E por último também a gente tem a explicação, que a explicação é uma forma de expor as razões ou as consequências de um determinado assunto, de um determinado fato, por meio de exemplos, tá? Então a gente vai explicar isso por meio de exemplos, tá? Então são esses 3 itens que fazem parte da organização tópica: enumeração, exemplificação e também explicação. A gente também tem na linguagem normativa a linguagem referencial. Esse item aqui eu vou falar mais detalhadamente em outro momento, em um vídeo específico para a coesão referencial. Só que para você não esquecer, para você também não ser deixado de lado esse assunto, a coesão referencial ela tem como função fazer referência a outro termo já citado. O objetivo é simples: evitar repetições. A coesão referencial vem para evitar repetições nas regras, nas normas. Por exemplo, aqui, ó, é permitida a observação, é permitida a interação. Imagina se tivesse é permitido, é permitido, é permitido. Então o que a gente faz? Só coloca é permitido lá no começo, em algumas regras, e aí a gente vai enumerar, colocar a organização por tópicos. Da mesma forma, no não é permitido. Não é permitido conversa alta ao celular e não é permitido. Imagina o tanto. Então, a organização, a coesão referencial é aquela que vai ajudar a evitar repetição e fazer referência de um outro termo já citado. Aqui, nós temos a última parte da linguagem normativa, que são os adjetivos ampliadores. A função dele, ou a função deles, é bem simples. A função é que, por meio dos adjetivos ampliadores, nós temos a definição bem detalhada sobre aquilo que a gente quer, sobre aquelas regras, para que não haja um duplo sentido. Então, o objetivo sempre é trabalhar a caracterização como forma de organização do texto e clareza e objetividade, deixar um texto bem objetivo e claro. Por exemplo, a gente tem aqui os complementos nominais, que também podem ser considerados como adjetivos ampliadores. A gente tem aqui o primeiro exemplo: frituras fazem mal ao fígado. Quando eu digo assim, fritura faz mal, quando eu digo fritura faz mal, eu não estou dando a característica de qual tipo de mal ela faz. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, fritura faz mal ao fígado. Mas ali embaixo, ó, música alta faz mal ao fígado? Não. Então eu coloco um outro adjetivo ampliador de sentido que vai dizer, olha, existe outro tipo de mal. Não existe só o mal ao fígado, mas também existe o mal aos ouvidos. Tá? Então o objetivo dos adjetivos ampliadores é trabalhar com uma explicação de um termo para deixar o texto mais claro e objetivo e que não tenha um outro sentido, um outro entendimento, tá? Por exemplo, quando eu estou ansioso com alguma coisa, então eu preciso usar um adjetivo ampliador para dizer sobre o que tipo de ansiedade eu tenho, tá bom? Um outro exemplo aqui também de adjetivo ampliador é o adjunto antinominal. O adjunto antinominal também serve para classificar aí o meu substantivo e dar uma característica para que não haja um outro entendimento. É o caso assim, ela ama música, tá? Mas que tipo de música? Então eu coloco um adjetivo ampliador que vai melhorar esse sentido e deixar mais claro. Olha, o tipo de música que ela gosta é música movimentada. Então esses são os elementos da linguagem normativa. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho como funciona. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. E muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!